Você tá lá, chegou uma análise de solo na sua mão, aquele laudo bonito, cheio de informações. Quais são as informações que você deve olhar primeiro? Bom, existem várias formas de fazer isso, mas nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as 3 principais informações que eu vou atrás, que eu olho, que eu analiso e vou comentar um pouquinho a respeito disso assim que eu recebo uma análise de solo, beleza? Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Bom, é isso aí, gente. Ó, eu tô aí há pouco mais de 10 anos no mercado trabalhando com nutrição de plantas e com análise de solo. Isso sem contar com a experiência da faculdade. Então, muito tempo pegando análise de solo, participando de projetos de pesquisa, participando de umas, então não só de experimento, como acompanhamento de campo, acompanhamento comercial, projetos de campo, uma série de coisas. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com análise de solo e é um negócio que eu gosto muito. Eu acho que o agrônomo que entende um pouquinho que seja da interpretação de uma análise de solo, ele adora ver aquilo, porque aquilo acaba sendo um retrato de um diagnóstico, pelo menos de uma parte, né, conta uma parte daquela história do que está acontecendo naquela área, de como está a saúde daquela área que a gente vai trabalhar, tá? E quando eu falo de análise de solo aqui, eu estou me referindo à análise de fertilidade de solo ou análise com os componentes químicos de solo. Claro que tem outras análises que são importantes também que eu não vou comentar aqui, como a análise granulométrica, que tem a porcentagem de argila, a porcentagem de areia, a bioanálise de solo, que traz aí algumas enzimas que mostra a saúde biológica do solo, que são bem bacanas também. Falo sobre elas aqui no canal em outros vídeos, mas vamos pensar na análise de fertilidade, né? Primeiro, antes de comentar sobre isso, só queria dizer que às vezes você que acompanha sempre o canal tá vendo que eu estou num cenário um pouco diferente aqui. Estou com um estúdio um pouco improvisado porque tive que fazer um deslocamento, né, para uma semana intensa que eu vou ter, né? Então vim aqui para um hotel, mas não posso deixar de gravar o conteúdo da semana para você, né? Então já peço desculpa se a iluminação não estiver ok, ou algum outro aspecto do vídeo que não tá o ideal, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar dos 3 pontos, tá? Então eu pego uma análise de solo, né? Essa foi uma pergunta que um colega fez para mim essa semana, e aí eu fiquei refletindo. Eu falei, bom, o que que eu olho, o que que eu gosto de olhar? E não é nem assim uma recomendação, você tem que fazer dessa forma, tá? É algo que com todos esses anos trabalhando, é algo que me facilita. Eu pego ou olho primeiro para isso, tá? Então, peguei a análise de solo lá. Primeira coisa que eu gosto de avaliar é o pH e a saturação de base, tá? Por quê? Porque o pH ele vai estar indicando, né? É importante você verificar se ele está sendo medido num extrator em água ou cloreto de cálcio, porque a escala de você avaliar se ele está alto, médio, baixo ou adequado para a cultura, ela vai mudar um pouco. O cloreto de cálcio ela acaba trazendo para o adequado uma faixa um pouco inferior ao pH em água, tá bom? E então é algo que eu já bato o olho, vejo se está adequado, se foi um pH corrigido. Eu já bato o olho ali na saturação de bases. O que é saturação de bases? Saturação de bases é a porcentagem que a gente tem dentro da nossa CTC efetiva ocupada por cálcio, magnésio e potássio, que são as nossas bases. Então a soma de bases, cálcio, magnésio e potássio, às vezes o sódio entra na conta também. Essas são as nossas bases que a gente quer que ocupe uma certa porcentagem da nossa CTC, né, da nossa caixa ali de solo, para que a gente tenha um ambiente em que a cultura possa produzir de forma adequada. Tá? E isso tem uma total relação, né? Quanto mais alta a saturação de base, mais alto o pH. Isso tem uma relação forte com o pH. Então algumas culturas elas vão variar em torno de 60%, 70% como uma boa saturação de base, né? Então tenho lá a minha CTC, que é a minha caixa. Eu quero que 70% dela mais ou menos esteja aí com, por exemplo, com potássio, cálcio, magnésio. O restante dela vai estar com o quê? Com hidrogênio com hidrogênio, na verdade, né? O alumínio a gente não quer que ele esteja ali na análise de solo, principalmente na análise superficial, porque ele vai ter um efeito nocivo, né? O alumínio vem na análise de solo por ser um elemento nocivo para a planta, e a gente tem algumas ações como a calagem para
estar eliminando isso e a gessagem para estar eliminando a atividade do alumínio em profundidades maiores, tá? Mas isso também tem outros vídeos que eu comento aqui. Então a primeira coisa que eu faço é bater o olho ali, saturação de base e pH, entender se está tudo ok. Por quê? Porque se isso já não estiver ok, a planta não vai conseguir aproveitar os nutrientes que você vai recomendar na adubação da forma adequada, porque os nutrientes que a gente usa na adubação, os nutrientes que a planta precisa, eles têm uma disponibilidade variada de acordo com o pH do solo. Então, a primeira coisa é isso, porque vai estar mostrando se aquele solo precisa de uma calagem, se ele precisa ser corrigido ou não. E se ele tiver com algum problema relacionado à saturação de base e pH, quando que essa análise de solo foi feita, quando foi coletado esse solo, já foi feita alguma calagem em relação para esse solo, quando que vai ser o plantio, são coisas que você tem que começar a pensar para planejar uma correção desse solo. Se não, vai para o próximo item que eu bato o olho é relacionado ao teor dos nutrientes. Então cada um dos nutrientes, e aí tem gente que faz análise de solo considerada simples ou só com macronutrientes, que ela vai trazer fósforo, cálcio, magnésio, potássio, principalmente. Eu olho para eles e vejo se eles estão baixos, muito baixos, médios, altos. E aí o que vai definir também é o boletim da sua região, que vai trazer uma classificação para a quantidade desses nutrientes. E com o tempo você vai pegando prática, você vai conseguindo ter a sensibilidade de entender se aquele teor que está ali na análise ele é alto, médio ou baixo para determinado nutriente. Com isso também vai ficando mais fácil, você ficar menos dependente de ficar comparando com alguma literatura. Você vai sacando ali o como que está, né, o teor do nutriente. Então é algo que eu gosto de olhar também, porque daí já começa a vir na minha cabeça assim, o que a gente vai ter que planejar aqui na adubação, será que vai ter que fazer uma adubação de correção, será que uma adubação de manutenção ou uma simples reposição do nutriente exportado, já dá uma boa noção, tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção para você aqui é não se esqueça do manejo do enxofre. Tem muita gente que não faz análise de enxofre, não pede análise de enxofre no laboratório. Então é importante que você tenha análise de enxofre para todas as culturas, é um macronutriente importantíssimo. E não só o enxofre, como também os micronutrientes. É sempre importante você entender como é que estão os teores dos micronutrientes. Então, normalmente feito aí na análise de solo, o zinco, o cobre, o manganês, o ferro e o boro são muito importantes. Então, às vezes você pede micro para fazer análise laboratorial de micro, às vezes pode ser que não venha o boro. Então, é bom certificar que vai fazer o boro também, porque é uma questão laboratorial, um extrator diferente. Então, é bom você requisitar também. Então é algo que eu gosto de olhar, vejo como é que está os teores dos nutrientes, que já vai me dando uma boa noção depois do plano de adubação que eu vou fazer. O outro item que é importante na análise de solo, que eu bato o olho também em terceiro lugar, é a matéria orgânica. E aí eu comparo a matéria orgânica com o quê? Eu comparo a matéria orgânica com as informações que eu já vi e com a CTC. Por quê? Porque a CTC, o tamanho da caixa do solo ali, onde tem os cátions, os nutrientes, os principais nutrientes aí catiônicos, como eu falei, o potássio, cálcio e magnésio, ela tem uma influência, essa caixa ela é maior naqueles solos que tem mais matéria orgânica e que tem mais argila. Aí se você não tem uma análise granulométrica desse solo, você não sabe o teor de argila, mas você tem uma matéria orgânica na sua análise de solo, você começa a ter ideia de como que esse solo é. Se você tem uma CTC, que é classificada como uma CTC mais alta, uma CTC, tem uma CTC alta, e se tem uma matéria orgânica baixa, provavelmente é possível que esse solo seja um solo mais argiloso. Se você tem uma matéria orgânica baixa e uma CTC baixa, é possível que esse solo seja mais arenoso, tá bom? Agora sim, é mais comum você conseguir ter mais acúmulo de matéria orgânica em solo mais argiloso, tá? Então, muitas vezes você vê uma CTC alta e uma matéria orgânica não tão alta, provavelmente é solo argiloso, mas pode ser que esteja muito alta a matéria orgânica também. A tendência é ser solo argiloso também, porque no solo arenoso você tem menor probabilidade de acúmulo muito grande de matéria orgânica, a não ser que você faça um manejo muito bem feito, integração de culturas, plantio direto e, enfim, com o tempo você vai conseguindo agregar, o que não conseguiria agregar no solo argiloso, mas no arenoso você conseguir aumentar o teor de matéria orgânica, que tem, claro, inúmeros benefícios, como
né? Além de aumentar a CTC, que você vai aumentar o armazenamento de nutrientes, né? Aumentar a caixa do solo, você vai aumentar também a retenção de água para a planta, vai aumentar as qualidades físicas daquele solo, vai aumentar uma série de fatores biológicos, uma série de fatores importantes. Então é algo que é legal olhar também a matéria orgânica, porque ela acaba sendo um indicador que ele vai interferir na parte física do solo. Já dá para você ter uma ideia da CTC, que nem eu falei, né, com vocês. E ele também vai te dar uma ideia da parte biológica. Apesar de ele não ser um indicador que ele vem vamos dizer assim, ele não está na análise, no pacote ali, análise física ou biológica, ele é um indicador que ele é os três juntos. Então, na matéria orgânica, além dela fornecer nutrientes, ela vai fornecer nitrogênio, enxofre, fósforo, ajuda a reter nutrientes, né, e todos os benefícios que eu já falei. Ela também vai mostrar um reflexo de como está sendo o manejo naquele solo, na parte biológica, da parte física. Então são as primeiras coisas que eu olho, não são as únicas coisas que você deve olhar. A análise de solo é um documento muito bacana, é importante você comparar com as análises anteriores, você entender o que já foi feito na área. Tudo isso vai te ajudar a dar ferramentas para você fazer uma boa recomendação de adubação, uma boa correção do solo e conseguir manejar a área da melhor forma. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para você hoje. Se você gostou, deixa o comentário, deixa o like, compartilha com os amigos. Se tiver mais dúvidas a respeito desse tema também, se você estiver acompanhando pelo YouTube, deixa nos comentários. É isso aí e até o próximo vídeo.